Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é salvar e servir. A salvação e serviço sempre foi um plano de Deus para o resgate da humanidade. E como verso para memorizar, nós temos Isaías 42, verso 1, onde lemos: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Os capítulos 41 a 45 de Isaías nos apresentam três personagens especiais. O primeiro deles é um servo que se identifica como o povo de Israel. O segundo, um servo ungido, o Messias, que teria uma missão difícil pela frente, capítulo 49. E o terceiro, um libertador ungido, Messias, identificado como Ciro. Vimos então que Isaías 41 fala sobre um povo servo, Isaías 42, 1 a 7 fala sobre um servo Messias, Isaías 44, 26 a 45 fala sobre um Messias libertador e Isaías 49, 1 a 12 fala sobre uma missão difícil para o servo. Esta lição desta semana traz como mensagem especial este servo. E quem seria de fato este servo? É o que nós vamos ver no decorrer deste estudo. Em Isaías 41, 8 a 9, nós vimos o texto falando sobre a nação serva. E o profeta escreve: Mas você, Israel, é meu povo. Você, Jacó, a quem eu escolhi, descendentes de Abraão, meu amigo, porque te tirei dos confins da terra e de terras longínquas te chamei e disse: Tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. O servo aqui apresentado é identificado sem dúvida como o povo de Deus, naquela época, Israel e Judá. Podemos pensar que todas as referências subsequentes ao servo em Isaías se referem a Israel também. No entanto, em outro lugar, fala-se de um servo anônimo que libertaria Israel e morreria em sacrifício. Isaías 49, 6 a 7, 52, 13 a 53 e 12. Portanto, há dois servos em Isaías. Um identificado pelo nome refere-se ao povo de Deus que é guardado e redimido. O segundo, anônimo, refere-se ao Messias Redentor. De fato, o livro de Isaías fala sobre um servo anônimo e o texto diz o seguinte: Eis o meu servo, eu o sustentarei, o meu escolhido, em quem a minha alma está contente. Coloquei o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Isaías 42, verso 1. Quem é este servo anônimo e qual seria a sua missão? Isaías 42, 1 diz que ele faria justiça às nações. Isaías 42, 2 a 4 diz que o alcance de seus objetivos seria em silêncio e mansidão. Isaías 42, 5 e 6 diz que serve como uma aliança entre Deus e o povo. Isaías 42, 7 diz que dá a luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os prisioneiros. Vimos que o trabalho deste servo poderá ser comparado com a vara do tronco de Jessé e ao do filho prometido, Isaías 11, 1 a 5, 9 e 6 a 7. Podemos, portanto, identificar este servo como o Messias, Jesus de Nazaré. São Mateus capítulo 12, versos 15 a 21. E é impressionante como o livro de Isaías traz um outro tipo de Messias, mas que também seria apenas uma figura, um exemplo do verdadeiro Messias, porque ele teria uma característica que apontaria para o Messias. E Deus o chamou pelo nome. Isaías 45, verso 1, nós lemos o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela sua destra, para subjugar as nações
diante dele e desfazer os lombos dos reis, para abrir as portas diante dele, e as portas não se fecharão. Como é possível que Deus chame Ciro, um rei persa, de Messias ungido? 2 tipos de pessoas foram ungidas em Israel: sacerdotes e reis. Êxodo 24, 41 e 1 Reis 1, verso 34, embora ocasionalmente os profetas também fossem ungidos. 1 Reis 19, verso 16. O ungido por excelência, o Messias, unifica todas essas funções em si mesmo. Ele é sacerdote, rei, profeta. Hebreus 6, 20. Apocalipse 17, 14, Lucas 13, verso 33. No entanto, Ciro é ungido para apenas uma dessas funções. Ele é o rei ungido chamado por Deus para cumprir uma missão específica: libertar o seu povo. Isaías também traz, a partir do capítulo 40, 44, mais precisamente, uma mensagem de esperança antecipada. Isaías 44, 28. Que diz de Ciro? Ele é o meu pastor e fará tudo o que eu quero, dizendo a Jerusalém: você será edificada e para o templo será fundado. A Bíblia e a arqueologia se unem para confirmar o cumprimento exato das profecias de Isaías sobre Ciro. Ciro secou o Eufrates para tomar a cidade de Babilônia, autorizou o retorno dos judeus a Jerusalém e providenciou tudo o que era necessário para a reconstrução do templo. Tudo isso foi anunciado 150 anos antes de acontecer. Esse fato levou alguns a rejeitar Isaías como o autor desses capítulos. No entanto, a descoberta dos rolos do Mar Morto nos fortalece a ideia de um único autor para o livro de Isaías. O profeta que viveu e foi inspirado por Deus no século 7 a.C. E não é de se admirar que Deus chamou Ciro pelo seu próprio nome. Quando o rei viu as palavras que haviam predito mais de 100 anos antes de seu nascimento, a maneira como Babilônia seria tomada, quando leu a mensagem dirigida a ele pelo governante do universo, seu coração ficou profundamente comovido e ele decidiu cumprir a missão que Deus lhe havia designado. Ele iria libertar os cativos judeus e ajudá-los a restaurar o templo de Jeová. Em uma proclamação escrita que foi publicada em todo o seu reino, Ciro tornou conhecido seu desejo de providenciar o retorno dos hebreus e a reconstrução do templo. A profecia não falha, porque ela vem de um Deus que jamais falhou. E finalmente, Isaías traz a mensagem tocante de um servo compassivo e sofredor. Isaías 49, verso 6, diz assim: é pouco para mim que você seja meu servo, para levantar as tribos de Jacó e restaurar o restante de Israel. Também vos dei uma luz para as nações, para que sejais a minha salvação até aos confins da terra. É relativamente simples identificar esse servo. Lucas 1,31, ele é chamado desde o ventre. Apocalipse 1,16, tinha em sua boca uma espada aguda. Lucas 3,22, Deus seria glorificado nele. A Bíblia ainda diz que sua mensagem não seria aceita, que ele também atrairia as tribos de Israel e seria luz para as nações. E em Mateus 26, 67, diz que ele seria menosprezado por ter essa mensagem. E apesar da dificuldade de sua missão e da rejeição recebida, Jesus nos ofereceu a eterna redenção. No coração de Cristo, onde a harmonia perfeita reinava com Deus, havia uma paz perfeita. Ele nunca foi lisonjeado por aplausos, nem ficou deprimido pela censura ou chiasco. No meio do aumento da oposição ou do tratamento mais cruel, ele continuou de bom humor. Quando nascemos do alto, haverá em nós o mesmo sentimento
que estava em Jesus, o sentimento que o levou a se humilhar para que pudéssemos ser salvos. Esta é a nossa grande lição do Mestre dos Mestres, do nosso servo, que é Rei, dono do universo, e se fez pecado por nós.